Seguimos com o Liberdade de Opinião desta quarta-feira. Agora vamos conversar com o comentarista político Caio Coppola. Oi, Caio, boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Rita. Boa tarde, espectador da CNN. Vamos então para o primeiro assunto do dia. Vamos seguir então para o primeiro assunto de hoje. Os novos presidentes do Legislativo querem começar a agenda pela votação do orçamento. Para definir esses detalhes, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco estiveram hoje com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos rever o que eles disseram mais cedo. Apresentamos uma sugestão de pautas para os presidentes da Câmara e do Senado e possam ter uma certeza absoluta, né? O clima o melhor possível e imperará a harmonia entre nós. É um momento importante de pacificação, de boa relação, de harmonia entre os poderes, resguardando sempre a independência do poder em relação ao outro, mas é fundamental esse diálogo. Vamos manter um clima harmônico, de muito trabalho, de muito diálogo e de muita responsabilidade esse ano para minimizar todos os efeitos danosos e produzir um clima absolutamente de normalidade e progressivo trabalho no Brasil. Caio, essa relação direta do Legislativo com o Executivo para o andamento das pautas é importante para a harmonia entre os poderes ou indica a falta de autonomia dos novos presidentes? As pautas econômicas devem ser, de fato, as prioridades do Congresso? Eu acho muito positivo, né, nós vermos aí as autoridades da República compartilhando os holofotes ao invés de se acotovelarem por ele, né? Então, é uma evolução não apenas do ponto de vista institucional, mas inclusive do ponto de vista de comportamento pessoal de cada uma dessas autoridades. É claro que num momento de pandemia, de emergência de saúde pública e de crise econômica, o que nós esperamos das nossas autoridades políticas? Que elas ajam como estadistas, ou seja, que elas coloquem divergências políticas em segundo plano e se unam em prol dos interesses do país e que são muito óbvios, né? A recuperação econômica e a debelação da pandemia, especialmente pelo mecanismo da vacinação em massa. Acho que isso é uma questão, um ponto pacífico, né, sobre os próximos passos a serem dados. Me alegra muito também a preocupação tanto do presidente do Congresso, né, do presidente do Senado, quanto também da Câmara, de focarem, obviamente, primeiro no orçamento, mas depois as pautas econômicas, isso para destravar algumas amarras, né, que impedem grandes investimentos serem feitos aqui no Brasil, e também a pauta fiscal, isso é muito importante. Então, essas autoridades parlamentares já falaram explicitamente, né, na PEC emergencial. Então, aqueles gatilhos, né, que regulamentam o exercício do teto de gastos, né, isso daí é muito importante. Né? E também a reforma administrativa, porque a gente sabe que é muito difícil formar consenso em relação a questões tributárias, especialmente em momentos de crise. Você consegue ter uma desburocratização, uma simplificação, que nem união de PIS e COFINS, mas é difícil fazer alguma coisa muito mais abrangente, né? Então, a gente tem que mexer na coluna da despesa, né? E a reforma administrativa, eu acho que é o caminho mais fácil, até porque isso já foi, de certa forma, pavimentado pela reforma da Previdência, e como a reforma administrativa não impacta o funcionário público, né, em exercício, ela daqui para frente, né, ela tem a aprovação muito mais fácil do que a gente poderia imaginar. Então, também sobre os aspectos econômicos, eu acho isso muito válido. Isso não é falta de independência, pelo contrário, é simplesmente o exercício do segundo dispositivo da nossa Constituição, que fala na harmonia entre os poderes. Vamos para o próximo assunto então, Caio. A deputada federal Bia Kicis, do PSL, disse aos analistas de política aqui da CNN, Caio Junqueira e Thaís Arbex, que será presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Bia afirmou que quer instalar uma comissão para tratar sobre o voto impresso, o que seria, inclusive, uma das suas prioridades.
Caio, se essa fala da deputada se confirmar, é um bom nome para a presidência da CCJ? Vamos lembrar que ela é aliada de Bolsonaro e vai ocupar esse cargo para fazer andar algumas pautas do governo. Ela ocuparia esse cargo para fazer andar essas pautas? Roberto, eu vou focar meu comentário na sua primeira pergunta, né? Bia Kicis é um bom nome para a CCJ? Não. A doutora Bia Kicis é um excelente nome para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e essa é uma consideração de natureza técnica. Então, numa Câmara Federal infestada de políticos profissionais que nunca conseguiriam passar num concurso público ou que seriam fracassados no setor privado, há poucos parlamentares com conhecimento e com experiência da deputada no campo das ciências jurídicas. São 24 anos, deixa eu só verificar se foi isso mesmo, 24 anos de carreira pública na Procuradoria do Distrito Federal, incluindo aí postos de chefia de gabinete e de corregedoria. Então, isso agrega, além da expertise judicial, né, pela atuação como procuradora, habilidades sociais para gestão de pessoas e mediação de conflitos com isenção e equidade, que são atributos fundamentais para a presidência da comissão mais importante da Câmara. Além disso, em 2019, a deputada foi primeira vice-presidente dessa própria CCJ, né, o que só robustece o caráter técnico da indicação. Então, feitas essas considerações preliminares, né, para demonstrar a adequação, né, do nome ao cargo, vamos explorar alguns aspectos laterais dessa provável e iminente nomeação, né? Então, voltando um pouquinho no tempo, mais precisamente em julho do ano passado, foi publicado no Diário Oficial da União a retirada do nome de Bia Kicis, né, da vice-liderança do governo. E eu me lembro que, na ocasião, a imprensa especializada teceu críticas ácidas à lealdade da deputada ao presidente, né, tocando aí o berrante para que as redes debochassem da parlamentar. Então, se a nomeação for de fato confirmada, vai ser uma tremenda volta por cima e mais uma prova de que o mundo dá voltas, né, e às vezes até capota. E isso também tende a fortalecer a imagem do próprio presidente da República junto aos seus apoiadores mais aguerridos, porque sinaliza que a fidelidade política rende frutos, né, para aqueles que são mais resilientes. Então, outro ponto. Em razão da distribuição de cargos, né, conforme o tamanho das bancadas na Câmara, a indicação da deputada ela depende de um improvável consenso entre as alas dissidentes do PSL. E isso numa negociação que envolve outros cargos, né? Então, a liderança do partido no Congresso e a primeira secretaria da mesa diretora, aquela chamada lá de prefeitura da Câmara. Ou seja, o alardeado descontentamento dos opositores do presidente no PSL parece menor que o desejo desses mesmos parlamentares por ocupar cargos na casa. Então, aqui a gente já falou da parte objetiva, né, dessa nomeação da doutora Bia Kicis para a CCJ, né, então aspecto técnico, cronológico, político, mas eu queria acrescentar também um comentário, né, uma consideração, na verdade, de natureza mais subjetiva. Né? O portal da Câmara, ele destaca que entre as atribuições aqui da CCJ está debater e votar assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais e às funções essenciais à justiça. Então, olha que interessante. Se confirmada a nomeação da deputada Bia Kicis, nós teremos na presidência da CCJ uma parlamentar cujos direitos fundamentais estão sendo violados justamente pela elite da justiça. A deputada Bia Kicis é uma daquelas vítimas naquela investigação arbitrária promovida pelo Supremo Tribunal Federal no famigerado inquérito das fake news, um processo inconstitucional desde a sua origem e repleto de transgressões a direitos básicos dos investigados, né, que, em muitos casos, estão simplesmente sofrendo perseguição política por criticarem ministros do STF. Esse inquérito, que já foi até arquivado pela PGR, tamanha a sua ilegalidade, foi instaurado com base numa interpretação absurda do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo em 14 de março de 2019, ou seja, vai completar 2 anos mês que vem. É um bebê que já anda e já fala, né? E de forma aí bem insidiosa, esse procedimento, que é um procedimento inquisitório, ele mistura crimes reais, como ameaça aos membros do Supremo, com manifestações legítimas, protegidas pela liberdade de expressão, ainda mais no caso de uma deputada que goza de imunidade parlamentar para criticar quem ela bem entender. Então, no curso desse inquérito, foi censurada uma matéria da imprensa nacional. Foram suspensos perfis de pessoas físicas nas redes sociais, isso é uma mordaça digital.
né? Foi negado acesso aos autos para investigados e seus advogados. Isso, entre outras condutas inadmissíveis e tipificadas, vejam só, na lei de abuso de autoridade. Claro que grande parte da imprensa, né, ao invés de rechaçar a censura e o autoritarismo do STF, está usando esse mesmo inquérito inconstitucional para tentar desqualificar o nome da doutora Bia Kicis. E o motivo é evidente. O ódio dos jornalistas militantes pelo Bolsonaro é muito, mas muito maior que o amor desses profissionais pela liberdade de expressão e pelos direitos humanos. Mas para quem ainda não teve o seu bom senso sequestrado aí por ódios e por paixões políticas, eu proponho uma reflexão. Será que não é positivo para o Brasil ter na presidência da CCJ justamente uma vítima dos excessos do Estado? Será que ao sofrer aí com os arbítrios, né, do Supremo, a deputada Bia Kicis, ela não aguçou ainda mais a sua empatia pelo cidadão comum que sustenta essa máquina pública, sofre com serviços de péssima qualidade e ainda tem que aturar os mandos e os desmandos de certas autoridades? Então, por tudo isso, eu só reforço a minha impressão inicial. A doutora Bia Kicis, ex-procuradora e atual vítima do STF, é um excelente nome para comandar a Comissão de Constituição e Justiça, né? Aliás, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né, da Câmara Federal. E eu espero que o anúncio se confirme e desejo boa sorte aí à parlamentar. Vamos para o próximo assunto, então. O novo presidente da Câmara, Arthur Lira, recuou depois do impasse sobre os cargos na mesa diretora. Os partidos de oposição se julgaram prejudicados pela anulação de registro do bloco de apoio à Baleia Rossi e foram, então, ao STF. Lira iniciou uma negociação em torno dos cargos mais importantes da casa. Aqui nos bastidores, a gente sabe que fazem ou não qualquer matéria andar. Caio, Lira foi habilidoso na negociação ou se viu obrigado a recuar para evitar a judicialização no STF? E com esses cargos que foram passados para a oposição, a composição geral da mesa diretora pode prejudicar o trabalho de Lira em relação à agenda? Em primeiro lugar, os partidos da oposição, eles foram prejudicados pela perda de prazo. Então, eles não cumpriram o regimento interno da casa. E isso possibilitou uma decisão técnica do atual presidente da Câmara para desconsiderar aquele bloco. Só que, ao invés de achar que o Lira voltou atrás, considerando aí que, de fato, né, tanto apoiadores quanto detratores reputam o parlamentar como um deputado muito habilidoso, né, e muito político aí na acepção mais ampla da palavra, é muito mais provável que ele tenha simplesmente instrumentalizado a mídia, né, justamente para mostrar o quê? Olha, a partir de agora vale o regimento. Né? Então, isso cria um grande alarde, uma grande insatisfação, mas, em última análise, isso faz com que os partidos que se sentiram prejudicados venham até ele para a mediação. E aí, nessa mediação, ele faz concessões. Só que concessões que não entregam a mesma quantidade de cargos, né, que seria caso os partidos tivessem respeitado o prazo original. Portanto, assim, para usar um jargão, é quase como se o atual presidente da Câmara tivesse criando dificuldade para vender facilidade, com o diferencial que a dificuldade criada ela é legítima do ponto de vista da legalidade e da tecnicidade da sua decisão. Então, isso mostra um pouquinho o tom. Ele deixou muito claro, olha, eu não vou presidir a Câmara Federal de acordo com o meu arbítrio. Eu vou seguir rigorosamente o regimento e eu vou dar previsibilidade às minhas decisões. Eu tenho certeza absoluta que de agora em diante nenhum dos partidos vai perder qualquer prazo. E a prova de que a decisão foi a contento das partes foi justamente a retirada, né, se não me engano, foi da ação do PDT no Supremo Tribunal Federal, que justamente questionava aí as ações do novo presidente. Então, eu acho que é muito mais habilidade e jogo político do que, vamos dizer assim, um recuo ou um refúgio. Agora, Caio, a gente teve uma pequena amostra nesse primeiro momento de mandato, mas ele vai ter que lidar com a oposição também e principalmente para conseguir aprovar as reformas que são tão esperadas, né? Estamos falando da reforma administrativa, reforma tributária. A habilidade dele com a oposição ou a falta de habilidade vai ser parecida com a que a gente teve nesse primeiro momento?
Eu diria que ele é muito habilidoso com a oposição pelo simples fato da debandada de apoio, né, de apoio político à candidatura concorrente, a principal candidatura concorrente do deputado Baleia Rossi. Então perceba que ele consegue, inclusive, né, quebrar, vamos dizer assim, a unanimidade do DEM, né, partido do antigo presidente da Câmara, né, o senhor Rodrigo Maia, e isso mostra uma habilidade de composição, e não só da parte dele, mas principalmente também da parte do presidente do Senado, presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que teve aí entre os seus eleitores senadores da oposição, né, declaradamente senadores da oposição. Portanto, eu acho que nesse quesito, na medida do possível, ele vai conseguir sim amealhar alguns votos de grupos mais ao centro, que não se colocam nem como oposição, nem como situação, mas também, eventualmente, de alguns grupos, de alguns parlamentares da oposição, para ficar em um exemplo, como foi, no caso, o voto favorável à reforma da Previdência da deputada Tabata Amaral, né? Então, principalmente em relação à reforma administrativa, eu acho que o caminho ele já está mais ou menos pavimentado, viu, Roberta? Porque você já tem aí a relação de parlamentares que votou. Era também uma matéria extremamente impopular, que mexia com privilégios do funcionalismo público, né? E no caso da Previdência era ainda mais sensível, porque também mexia com os direitos previdenciários de toda a população brasileira. Então, nesse caso da reforma administrativa, né, que pega só um naco do serviço público federal, né, e que ele não retroage e também ele só se aplica para o serviço público daqui em diante, é uma matéria até mais fácil de passar e mexe naquela coluna da despesa que é tão importante, e a gente sabe que pode ter um impacto aí estimado entre 300 e 500 bilhões de reais ao longo dos próximos anos. Tá certo, Caio. Obrigada e até amanhã. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.